Opa, e aí galera? Nossa obra dá início já com Charmed, é o nosso protagonista. Nosso protagonista, do nada, decidiu estar indo em um certo canto. Nosso herói do nada também decidiu se tornar o líder, e ele estará basicamente cuidando dessa dungeon de que ele agora está daqui em diante. Muitos lords basicamente não conseguem criar uma dungeon pelos motivos principais de que lá são cheios de pelos, desconhecido, e a escuridão era grande, a morte e tudo isso mais. Mas para que essa dungeon pelo menos funcionasse, precisava disto. E somente aqueles bichinhos mais potentes das dungeons são dignos do título de Lorde Demônio. Para isso, ele precisava estar formando um exército de demônios. Também, não só conseguindo isso, ele também terá uma fortuna das boas. O Lorde Demoníaco é basicamente a coisa que nosso protagonista tanto deseja. Ali, nosso herói segue um caminho à frente. E hoje trago a vocês uma obra onde que nosso protagonista se torna um dono de uma dungeon. Nosso protagonista nasceu como um demônio de rank alto, mas ele nasceu numa favela, e de lá então nosso protagonista teve uma vida sofrida, sendo sujeitado a ter humilhação de dia e de noite. Sofrendo era o básico que ele fazia, mas isso não estará impedindo que nosso protagonista tenha aquela coisa que ele tanto deseja, dinheiro e fama, para conseguir criar sua dungeon. Então, depois de sofrer um pouco aí, ele conseguiu juntar uma grana aí, e agora finalmente ele conseguiu comprar sua primeira dungeon. De sua mão, uma coisa sai. Neste momento, nosso protagonista comenta que agora ele estará se tornando o demônio mais poderoso do mundo, estará conseguindo a sua dungeon própria. Mas aquilo que ele botou em sua mão agora há pouco era algo necessário, pois em sua frente havia um cristal. Essa coisa era preciso ser cobrido por magia. Lá então nosso protagonista faz o básico, ele bota um pouquinho de aura do seu cultivo naquilo. Após fazer isto, ele remove a mão, mas isso não era o suficiente, então ele acaba colocando novamente um pouco a mais. E além do mais, nosso protagonista confia numa certa sucubo aí. Essa foi a pessoa que vendeu a dungeon para o nosso protagonista. Pois antes de vender a dungeon para si, ela veio com um papel dizendo que aquela dungeon era boa. Nosso protagonista estará conseguindo a sua fama e riqueza, concordando. Ele pensava que tudo estaria funcionando do seu jeito, e tudo estava mesmo, pois tudo que ele queria estava nessa dungeon. E além do mais também, essa dungeon sua era perto de uma cidade próxima, então tudo estava correndo do seu jeito. Contudo, nosso protagonista precisava só formar um exército rápido, pois ali ao lado de sua dungeon havia um tipo de exército pronto para atacar ele. Mas também do objetivo de nosso protagonista de ter comprado essa dungeon era de que ela estava muito barata, e além do mais, essa dungeon poderia ser reiniciada, mas no momento ele tentava reiniciar a dungeon. Por algum motivo, nosso protagonista ficava clicando naquilo, mas por algum motivo não estava acontecendo nada. Mas depois de apertar um pouquinho, aquela coisa ali emite uma luzinha até que forte, e daquela luz uma coisa aparece. Essa coisa acaba meio que sendo um bicho. Nosso prota fica contente, mas não fica por muito tempo não, pois aquilo que apareceu chamou nosso protagonista de mestre. O cara fica parado, sem entender. Ele não sabia que monstro estaria falando com o nosso protagonista logo de primeiro, então ele acaba meio que olhando seu dicionário para ver se estava tudo certo. Então, olhando para trás, nosso protagonista pensa se esse núcleo que ele comprou era um núcleo de verdade ou um trem falso mesmo. Mas enquanto ficava pensando nisso, aquela coisa acaba falando umas paradas ali. Nosso protagonista não entendia, só que então ele pensa maior, que esse núcleo que ele comprou foi barato. Então, com toda a sua certeza, essa coisa aí veio estragada. Ele então só simplesmente pensa em estar voltando para estar devolvendo esse núcleo. Mas aquela coisa pede para que nosso protagonista não vazasse dali e deixasse ele numa boa, preso dentro daquele cristal. E além do mais, ele não queria falar aquilo com o nosso protagonista não. Aquela coisa ele simplesmente aprendeu no submundo. Então não tinha motivo de nosso protagonista correr. Mas isso não adiantava em nada, nosso protagonista não parava. Assim então ele acaba forçando a barra então um pouco. E o cristal que estava prendendo ele acaba sendo quebrado por completo. Em seguida ele diz para que nosso protagonista não vazasse correndo, pois se devolvesse ele estaria basicamente parado por mais 10 mil anos, e ele não quer isso não. Além do mais, ele chama o nosso protagonista do futuro grande Lorde Demônio. Ele para, e então ele tenta parar e pensar novamente o do porquê um cristal chamava o nosso protagonista de Lorde Demônio. Mas primeiro, o do porquê existia um cristal que ficava falando com o seu próprio criador. Mas neste momento ele ignora tudo o que estava pensando. Sala de dungeons monstruosas, cavadas ali. Já nosso protagonista não só pretenderia estar construindo isso não, ele queria construir também
também uma cozinha e uma sala de tortura, para fazer os básicos dos básicos em alguns aventureiros que queiram estar entrando ali. Mas também isso não era o foco principal seu. E também nosso protagonista queria estar criando um labirinto, onde que lá ele poderia estar seduzindo os aventureiros e capturando eles. Falando isso, ele pede para que essa coisa ajudasse nosso herói a virar um Lord Demônio por completo. Mas diferente do tipo de Levity Dungeons, você lá pode estar invocando monstro de níveis inferiores ou superiores, isso não se importava. O método para upar as dungeons era muito simples. Nosso protagonista poderia estar comprando bastante núcleo, ou só aproveitar mesmo os núcleos que tinha na dungeon. Com isso, você poderia fazer que aquilo se devorasse automaticamente, e lá fazia que a dungeon upasse de nível. E atualmente o nível da dungeon de nosso protagonista era um nível bastante inferior, então nosso protagonista não conseguiria estar invocando nem sequer uns goblins. Mas ele não queria conversar não, nosso protagonista queria já criar a sua dungeon, ele queria trabalhar. Porém, nossa bolinha simplesmente pede para que nosso protagonista resfriasse a cabeça. Se os goblins forem basicamente recrutados tão recentemente para esse lugar aqui, nosso protagonista tem que já ter algumas pedras em mão para poder pagar eles. Mas ele acaba meio que optando por outra coisa, de não porque está assinando um contrato com um goblin de um outro mundo. Pois além de contratar esse tipo de goblin, nosso protagonista não precisará estar sofrendo não, pois além daquele goblin trabalhar, ele vai estar dando dinheiro ao nosso protagonista. O bicho para, e lá ele vê que esse sistema aí não era burro não, então ele pensa que estaria conseguindo alguém para trabalhar para ele e ao mesmo tempo estaria ganhando dinheiro em cima do cara que estava trabalhando para ele. Mas neste mundo anterior da que esse slime veio, basicamente eles tinham os nomes, e eles não eram chamados de goblins, em si eles eram chamados de porcos de ouro. Mas mesmo que nosso herói invoque esses goblins aqui, eles não teriam vantagem nenhuma, pois a dungeon de nosso prota é nova e ele não tem sequer minérios nenhum aqui para estar cavando. Então ele se vira para o nosso slime, então ele pede para que o slime invocasse esses goblins, ou como ele poderia estar invocando esses bichos. Mas essa também eu acabo explicando para você. Ele poderia estar transferindo basicamente a magia, nosso protagonista, para o nosso slime, e ele lá estará basicamente construindo um servidor, no qual um portal entre os dois mundos poderia estar sendo interligado. E além do mais, o processo não estará demorando tanto assim não, só demorará apenas uma semana. Nosso slime em seguida se vira para o nosso prota. Se virando, ele pergunta ao nosso herói se ele confiava em nosso slime. Então ele simplesmente acaba meio que virando para o nosso slime e também acaba lascando na cara dele. E isso é uma piada. Nosso herói era um tipo de Lorde Demônio de rank alto. Então magia para o nosso protagonista era infinito. Na sua direção do slime, ele acaba meio que colocando um tipo de magia. Aquilo acaba envolvendo a ele todo. Então só assim o nosso protagonista entrega ao nosso slime um pouquinho de sua magia. Logo então que o sistema recebe a magia de nosso protagonista, ele agora já poderia estar interligando os dois mundos, nosso prota contra aquele outro reino. Assim é feito, a quebra dimensional foi sucedida, e tendo basicamente o sinal conectado com toda certeza. Como então o 100% foi completo, podemos ver a dungeon de nosso protagonista uma semana depois. Um raio de poder puro acaba saindo daquele slime lá. Nosso prota continuava ainda pensando se essa coisa iria funcionar, e até que funcionou, porém logo então na sua frente aparece uma coisa desconhecida. Isso foi logo completo. Completando então, nosso slime comenta com o nosso prota que tudo foi completo. Aí antes que eles pudessem estar seguindo em frente, esse nosso sistema comenta ali com o nosso protagonista que esse goblin que ele acabou de contratar poderia estar basicamente colocando os nomes estranhos nas pessoas que estariam sendo atacadas. Mas também eles até trocam itens entre si, ou até forçam um conflito entre si mesmo, para pegar o recurso um dos outros. Só nosso protagonista terá que estar preparado para estar gerenciando essas paradas aí. Logo então nosso prota pensa que seria talvez fácil gerenciar esses caras, mas o sistema se vira para o nosso protagonista e diz que a diferença de cultura deles era diferente, e a maneira mais eficaz de gerenciar eles era basicamente no site oficial. Nosso prota lasca com a cara de confuso, então o sistema explica ao nosso protagonista que aqueles goblins no outro mundo basicamente vivem de frente para essas paradas aí. Então nosso protagonista entende que os goblins tinham uns hobbies bem bastante estranhos, mas seria fácil de contratar eles. Além do mais, nosso protagonista estará precisando pagar eles. Então, o nosso sistema aparece, mostrando ao nosso protagonista um notebook em sua frente, mostrando ali que ele terá que basicamente acessar o site oficial. Logo então, olhando para aquilo, o sistema diz ao nosso protagonista que ele terá que se acostumar com essa coisa primeiro. Logo então, se acostumando, eles acabam meio que dando o primeiro passo. O primeiro passo era dar um nome à sua própria dungeon. Logo que então dá o pré-registro, algumas pessoas, ou digo, alguns goblins do outro mundo, acabam vendo um pré-registro. Então ele achou interessante e queria fazer basicamente o teste de estar se registrando. Nosso protagonista não entendia do porquê, no outro mundo, aquilo que ele acabou de criar era chamado de jogo de teste.
Mas do nada ali, alguém acabou repostando o post de nosso protagonista. E aquilo acabou meio que encadeando na mesma coisa. Outro que repostou também. Mas ele nunca ouviu falar que esses goblins precisavam estar enfileirando para se aplicar essa coisa aí. Então ele se pergunta se nesse mundo azul tinha muitos goblins. O sistema então responde nosso protagonista que lá tinha sim. Ali havia mais de 800 milhões de jogadores. E como agora eles estão iniciando, eles terão que escolher de pouco a pouco. E eles escolherão primeiramente 100 pessoas. Ele precisava selecionar o mais rápido possível 100 pessoas. Assim é feito. Ele olha para aquele notebook seu e via várias coisas aparecendo. Assim, nosso protagonista precisava então selecionar alguns. Minutos depois ele termina. Agora que terminou, ele só aperta na parada de estar dando início a tudo. Ele precisava estar invocando então aqueles 100 caras que ele escolheu pessoalmente. Após fazer isto, num lugar diferente, numa dimensão, várias estrelas, um formato de raio, aparece ali, aquelas coisas. Acabam indo para um certo lugar. Assim, chegando em um canto, vemos nosso protagonista no meio dessas coisas todas. Ele vê na sua frente uma tela mostrando vários jogadores e em cima mostrava lá o teste do Reino Eterno aberto. O sistema dá os parabéns ao nosso protagonista por ter selecionado 100 jogadores que ganharão talvez na classificação do teste interior. Mas antes que ele possa estar dando início a isso tudo, ele precisava fazer uma coisa extremamente importante neste momento. Ele, então, abre na sua frente um portal. Ali, ele bota uma coisa. Isso era uma quantidade enorme de dinheiro. Logo então, numa cidade próxima daí, podemos ver o nosso protagonista chegando neste lugar. Ele precisava entregar essa coisa a certas pessoas. Assim, então, entrega, ele acaba recebendo algo em troca. Carimbado ali, nosso protagonista pegando naquilo simplesmente sai, pois precisava estar indo em outro lugar. Agora que ele saiu daquele lugar ali, podemos ver o nosso protagonista andando por essa sua cidade. Agora que anda por ali, ele acaba encontrando várias outras pessoas trabalhando. Mas neste momento, nosso protagonista precisava encontrar uma certa pessoa, assim então ele anda por aí. E agora, ele acaba encontrando aquilo que ele tanto queria. Essa pessoa chama por nosso prota e pergunta a ele se ele trouxe algumas pedras mágicas. Então, nosso protagonista responde que conseguiu trazer algumas 1000 pedras. E ele poderia estar fazendo alguns negócios com eles. O sistema não entendia uma coisa de nosso prota, ou do porquê vive uma vida simples para ser admirado. Nosso protagonista nem responde sua pergunta, ele segue diretamente para um outro lugar. Aqui ele chega numa porta. Neste lugar aqui era um lugar onde que nosso protagonista precisava chegar. Assim que chega, ele acaba entrando num lugar ali, onde que vê alguns golems, que oferecem ao nosso protagonista uma xícara de chá. Logo que então ofereceu aquilo a ele, ele simplesmente pega. Mas o sistema começa a comentar umas paradas, que nosso protagonista precisava de 3 coisas. Ele precisava que comprasse picaretas de ferro, mas as picaretas tem que ser baratas. Nosso protagonista quer tipo picaretas boas, mas baratas. O golem então concorda. Ele só vai precisar de 1000 pedras mágicas, e a entrega era de graça. O nosso herói bota tudo pra fora que tava tomando ali, e ele se pergunta do porquê essas picaretas de pedra aí, de ferro, eram tão caras. Ele não entendia isso, mas o golem então começa a explicar uma coisa ao nosso protagonista. Como ele agora é basicamente um novo lord e comprou uma dungeon recentemente, as picaretas sim eram caras, mas ele estaria fazendo um favor ao nosso protagonista. Ele bota em cima da mesa uma coisa. Aquilo era uma coisa que nosso protagonista precisava estar fazendo para conseguir evoluir mais essa dungeon. Essa coisa que ele ganhou foi um super desconto, mas aquilo ali, nosso protagonista percebeu que aquilo ali poderia estar basicamente fazendo suas próprias picaretas. Ou ele pensou bem melhor, com aquilo ele poderia estar comprando basicamente uma ferraria e dali em diante poderia estar basicamente produzindo suas próprias picaretas de minério. E neste ponto, nosso protagonista vê que era um bom acordo, então ele aceitaria. E ele se vira para o sistema e pergunta ao sistema do que ele achou. O sistema concorda e achou que era uma boa ideia, pois se por acaso nosso protagonista consiga comprar essa ferraria, ele poderia estar fazendo algumas picaretas. E não só isso, ele poderia ganhar dinheiro com isso, vendendo as picaretas para alguns aventureiros que passassem por aí. Mas neste ponto, nosso protagonista pensa que essa coisa deveria ser distribuída pelo bolso do senhor principal, se por acaso ele queira fazer isso. Mas no entanto, ele comenta ali que não era necessário fazer isso não, pois se por acaso o senhor da cidade queira estar comprando tudo que nosso protagonista queira, ele basicamente poderia estar comprando. Mas se por acaso ele compra essa ferraria e não consiga ter tipo os recursos, nosso protagonista terá que trabalhar duro para conseguir pagar algumas coisas aí. Mas como nosso prota tem alguns goblins que trabalham de graça, ele só aceita uma proposta aí. Agora ele compra então a coisa que ele tanto queria. O golem que vendia aquilo para o nosso prota só simplesmente aceita a proposta. Aceitando, dentro da torre do nosso protagonista, vemos nosso protagonista comentando que ele utilizou as suas últimas pedras para comprar comida para os goblins. Então agora eles precisavam estar iniciando
as suas primeiras coisas para começar a evoluir sua dungeons. Mas o sistema aparece pedindo para que ele aguardasse um pouco, pois ele tem umas missões iniciais para fazer. Ele se pergunta quais missões eram. Assim então o sistema mostra que nosso protagonista precisava fazer essas missões aqui. A primeira era estar cavando dessa parede para construir um dormitório. Outra era encontrar uma maneira fácil de trazer madeiras a este lugar. Com essas missões iniciais do jogo, nosso protagonista poderia estar entendendo muito mais fácil como é que se fazia uma dungeon funcionar direito. Em suma, estes jogadores no outro mundo não estariam precisando sendo pago pelo dinheiro de nosso protagonista. E em troca de não ser pago, ele poderia estar ganhando dinheiro e também ele poderia estar evoluindo o nível de sua dungeon. E nosso prota, logo após isto, não pensava que isto poderia estar acontecendo. Mas primeiro, nosso protagonista precisará estar dando àqueles jogadores, primeiro, alguns cristais de pedra. Só que ele escutando isso, acaba se virando. Aqui ele percebe que se usasse isso, ele seria o primeiro Lord Demônio a falir, antes que ele pudesse estar abrindo essa dungeon. Mas o sistema oferece uma nova opção ao nosso prota, de que ele poderia estar dando algumas moedas de ouro como recompensa. Ele tinha bastante dessas coisas, pois no lugar onde ele está, aquilo não era usado em nada não. Pois aquelas moedas ali eram utilizadas no mundo superior. Aquilo valia até com uma grana boa no mundo acima, mas na superfície, no mundo abaixo, os monstros e a população abaixo utilizam apenas cristais como forma de pagamento. Então, como essas criaturas de submundo não têm interesse em ouro, eles basicamente poderiam estar utilizando isso ao seu favor. E tudo que nosso protagonista precisava estar fazendo era estar colocando essas moedas escondidas dentro de sua masmorra. E por acaso algum dos jogadores conseguir encontrar aquilo, eles estarão conseguindo algumas recompensas, e sua missão será completa. E eles poderiam estar jogando sozinho, só precisava confiar na slime. Assim que então ele fala aí, alguém de fundo já começa a comentar que outras masmorras estava sendo feita. Esse que apareceu era o Black Huron. Este daí era um ferreiro especializado em ferro, e ele tinha visto que nosso protagonista era um cara novo demais. Já que então ele era um novo recém-ferreiro contratado, ele só mostra aquilo ao nosso protagonista. Este era basicamente o contrato que nosso protagonista tinha com ele. Ele fica feliz e contente de saber que o seu primeiro cara que contratou chegou ali agora. Assim então, nosso protagonista aponta para trás, mostrando o lugar onde que nosso ferreiro estará passando alguns tempos de sua vida ali, trabalhando, fazendo algumas armas para o nosso protagonista. O ferreiro concorda, pois agora estará seguindo com o seu trabalho. Mas assim então, nosso protagonista comenta que o trampo que ele acabou de fazer ali era até que bom para os bichos que moram neste lugar aqui. Só que agora nosso protagonista poderia estar parando com o que estaria fazendo, pois agora ele tem prioridades a fazer outra coisa. Era estar indo em um certo lugar. Logo então que falou isso, nosso protagonista segue um caminho e ele chega naquele ponto de cristal que o nosso slime apareceu antes. Neste momento, nosso protagonista estaria invocando os seus goblins finalmente. Ele pede para que essas coisas aparecessem para o seu grande senhor demoníaco. Só que ele, após usar um pouquinho sua magia, ele vê que os jogadores, os goblins, não apareciam logo. Então, o nosso slime explica ao nosso protagonista que os jogadores se preocupam bastante em coisas desnecessárias, tipo modelar o seu personagem, de fazer de uma forma diferente. Eles não irão entrar até quando fazer isso. Logo que então nosso slime falou isto, por trás já aparece um, ele se aproxima de nosso protagonista e comenta que o NPC era alto demais, a tecnologia agora atingiu outro nível, os jogos online que ele sempre jogou era basicamente tudo ruim, tudo era basicamente falso para si, só que aqui tinha uma realidade muito diferente, ele se tocava e sentia a dor. Antes que esse jogador pudesse descobrir umas boas realidades aí, nosso protagonista se apresenta. Ele era um seu humilde servo e não precisava se falar muito não. Ele apenas precisava declarar sua lealdade ao nosso protagonista. A nosso protagonista, sem querer ir, bota uma hora e bota uma pressão para cima do Goblin. Então ele percebe que esses NPCs aqui tinham pressão muito alta. Então ele só pensava em agir de uma forma meio que diferente dessa vez. Ele quer, a todo custo, estar explorando esse lugar, então ele precisava esperar um pouquinho. Mas neste momento, nosso protagonista olhava para um dos NPCs. E ali, ele não entendia do porquê aqueles bichos tinham um nome esquisito. Após então observar de pouco aquele Goblin, outros aparecem. Eles ficam contentes com o novo tipo de jogo que apareceu. Eles primeiramente que estão obtendo um tipo de novo bônus. Eles queriam o bônus de novato. Mas os jogadores apertam uma tecla do teclado. Eles apenas queriam fazer um emojis ali para fazer aquelas dancinhas. Vendo que não podia, ele ficou triste. Mas isto é ignorado, pois o outro comenta ali que a coisa que era diferente, sua língua era mais flexível. Ele poderia falar de uma forma muito mais esquisita do que antes. E ele também nunca sequer viu um jogo desse nível aqui não. Mas os goblins que apareceu ali apenas queriam estar saindo por aí, para estar explorando cada vez mais esse lugar. Mas alguns param e começam a olhar para o NPC. Mas esse NPC que tanto chama era o nosso protagonista.
E eles comentam que a modelagem desse NPC era bonito demais. Porém, nosso protagonista comenta que precisava de silêncio. Ele era o Lord Shirk, o líder de todo mundo. E a partir de hoje, nosso protagonista oficialmente falam que eles agora eram parte do seu reino. E eles terão que trabalhar eternamente para o nosso protagonista. E nosso protagonista dá a eles a sua primeira missão. Sua primeira missão é estar construindo para este lugar um lugar bem melhor, para poder estar destruindo alguns caçadores que aparecerão no futuro aí. E agora, eles precisavam estar saindo para construir sua própria base nessa masmorra. Aqui, geral pulou de felicidade, pois agora cada um começa a correr em uma direção qualquer. E nosso protagonista no fim acabou recebendo do sistema a recompensa da tarefa sua aqui acabou meio que sendo concluída em menos de 1 minuto. Logo então que o nosso protagonista deu missões a eles abrem o sistema para ver. Mas vendo, eles ficam tristes, mas felizes, pois a missão deles era simplesmente descer abaixo ali, pegar uma picareta e minerar. Mas nosso protagonista acabou dando um bônus para eles, se por acaso completar, só pegar a sua grana. Só que no entanto, eles perceberam que poderia estar minerando aquilo e ao mesmo tempo fazendo suas próprias picaretas. E bem, todas as dungeons que você entra tem monstros, bichos armados até os dentes. Só que no entanto, o nosso protagonista é diferente. Ele não tem a condição, né? Ele não tem aquela grana de ter o improviso de só dando arma para os seus subordinados. Então, como não tem, ele fará eles fazer suas próprias armas. Então, em vez de dar arma, ele preferia estar armando seus próprios servos. E depois só larga eles na masmorra que o trabalho é feito. Só que ali nossa protagonista pensava em andar um pouco mais à frente, mas ele acaba parando, pois um dos goblins pisa na frente ali e pede para nossa protagonista uma coisa. Essa aí era apenas a recompensa que ele queria já estar tendo. Logo no início do logamento do servidor, ali dizem que você iria ganhar uma recompensa. Mas mesmo falando isso, o cara ali não entendeu do porquê o nosso protagonista não respondia a ele. Ele achava que falando com esse NPC, ele já estaria ganhando as suas próprias recompensas. E já que não iria ganhar dinheiro, ele simplesmente se aproxima de nosso protagonista para pedir uma coisa nova a ele. Essa coisa era simplesmente uma taxa de mineração, eles queriam algo para ajudar eles. Enquanto eles ficavam pensando em mineração e dinheiro, nosso protagonista pensava em outra coisa. Essa era do porquê esses goblins não tinham medo, mesmo eles sendo um goblin de outro mundo, eles eram bastante corajosos, pois na frente deles estava um dos rei demônios desse mundo, e não estava com medo. Então ele se perguntava o que estava acontecendo, mas ele leva um susto, pois o nosso ferreiro lasca a marretada na cabeça de um dos goblins, que estava por ali. Enquanto isso acontecia, de outro lugar, vemos já um outro goblin se aproximando de nosso protagonista. Ali, ele simplesmente veio entregar ao nosso protagonista umas coisas que minerou. Embora que esses comportamentos desses goblins seja muito estranho, eles para o nosso protagonista era muito mais eficaz do que qualquer coisa. Ele descansa e ao mesmo tempo ganha dinheiro. Quem não queria isso? Bem, já que em sua mão havia ouro do mundo superior, ele simplesmente entrega então ao Goblin, mas ele acaba meio que ficando feliz demais. E ele se perguntava do porquê esses Goblins ficavam tanto felizes por trabalhar em peso e ganhar só apenas isso. E bem, já que nosso protagonista não precisava se preocupar com a grana que ele tinha guardado que era para outras coisas especiais, ele só iria dar esses ouros que não prestava para si para outros caras. Assim então, logo que ele entregou aquilo, de fundo podemos ver o nosso sistema se aproxima de nosso protagonista, dizendo que o lançamento do jogo deles foi um sucesso por completo. Agora, nosso protagonista precisava estar melhorando o conteúdo do jogo, dando a eles informações básicas desse jogo seu. Tipo, dar aos jogadores um tipo de mapa, bússola ou algo do tipo. Só que nossa prota pergunta ao nosso Bloer o que truque ele utilizou para fazer isso. Ele então começa a explicar ao nosso protagonista, os goblins no outro mundo, eles trabalham igual um cavalo no pasto, só que no entanto, aquilo são recompensados com o seu esforço. Eles poderiam gastar isso com as primas, ou gastar com o seu bem quiser. Então, como prioridade, nosso protagonista tem que estar atualizando mais a sua dungeon. Logo então ele entende que precisava abrir mais espaço, mas ele precisava aguardar um pouco, pois agora a sua grana acabou. Só que o sistema pede para que nosso protagonista relaxasse um pouco, pois esses goblins aqui era diferente. Eles não gostam de viver para sempre dentro de uma masmorra. Eles gostam de sair, viver na pele o perigo no mundo. E eles não ligam se estariam lutando contra caçadores ou heróis. Eles estariam lutando para vencer e talvez nosso protagonista iria ganhar missões na costa desses goblins. E também os jogadores buscam basicamente por baús de tesouros. Com esses baús de tesouros, eles ficam contentes e também eles não se importam
está lutando contra adversários fortes. Se perder um, eles acabam formando um grupo e lá eles conseguiriam vencer. Bem, se fazer tudo certo, nosso protagonista terá um exército grande, só ele terá que dar algumas recompensas boas para ele. Então, entendendo isso tudo, nosso protagonista tem a primeira missão: abrir uma área e construir um boss forte, para que seus goblins pudessem estar olhando por aquele lugar e fazer uma boa exploração ali. Então assim, nosso protagonista pede para que o sistema se preparasse, pois agora estaria basicamente construindo um ambiente muito maior e melhor para esses goblins. Assim então, o sistema iria estar indo voltando para um certo canto. Enquanto voltava por ali, nosso protagonista podemos já ver ele dentro de uma caverna. E enquanto ele corria pelo covil das aranhas, vemos ele comentando que esse lugar aqui seria legal em colocar um tipo de parque infantil. Mesmo que talvez algumas aranhas infantis fossem ou adulta fosse derrotada, se tivesse uma aranha rainha, ele não precisaria se preocupar, pois ovos seriam colocados toda hora, seriam derrotados e outros nasceriam. E também essas aranhas começam a fazer buraco para qualquer canto. Isso ajudaria talvez novos jogadores a estar entrando aqui para se divertir. Só que enquanto pensava em fazer uma próxima parada dali, nosso protagonista recebe o sistema ao seu lado. Logo após então que apareceu ali, o sistema avisa ao nosso protagonista que um jogador seu foi de arrasta para cima. Ele então tenta entender quem foi que derrotou aquele seu jogador. Só que o sistema explica ali que rolou um bug e ele acabou morrendo batendo na parede. Então assim, curioso, ele acaba voltando ao lugar onde que estava. Voltando ali então, nosso protagonista vê vários goblins rodeando apenas um só. Este era o que estava caído duro no chão. Nosso protagonista percebe que ele carregou muitos itens pesados. Talvez isto foi o que fez ele de arrasta para cima. Que os goblins, em vez de estar agitados, eles ficavam esperando. Ele queria ver como é que esse jogador estaria voltando à vida. Alguns pensavam de que eles estariam fazendo um tipo de reza para fazer que aquilo voltasse à vida. Só que o Lorde acabou voltando para este lugar. Eles se viram para o nosso protagonista e ali então acabou pensando que o NPC voltou rápido demais. E esse NPC para si parecia ser incrível. Ele se perguntava se nosso protagonista seria capaz de reviver esse Goblin. Nosso prota fala que era possível, mas ele precisaria estar indo até o submundo para pegar a sua alma que ficou presa por lá. Só que assim que nosso protagonista bota a mão na cabeça daquele Goblin, o nosso sistema simplesmente diz que não. Ele não precisaria estar indo no submundo não, pois a alma do Goblin não estava lá no submundo. A sua alma estava presa dentro de um núcleo seu. Agora nosso prota se pergunta como é que esse slime conseguiu fazer isto. Então o sistema na sua barra calma explica de que ele usou alguns truques de invocação para deixar que a alma dos bichos fosse basicamente colocada dentro de um núcleo, em vez de estar sendo enviada para um submundo. Mas se por acaso o corpo estiver totalmente destruído, eles basicamente poderiam voltar e ir lá e poderiam recriar novamente seu personagem. Já isso em um outro mundo deles lá, essa coisa que eles iriam fazer era apenas uma recriação de personagem. Então nosso protagonista não sabia dessa coisa e não entendia como é que era isso possível. Então ele corre para o seu dicionário para ver se achava isso. Passando página e página, ele não achava não, mas o sistema acaba dizendo ali que esta era uma função única sua. Então isso não teria em lugar nenhum. Então assim nosso protagonista só bota um pouquinho de hacker seu no Goblin, que ali então o sistema faz o trabalho por completo. O Goblin que estava só o pó ali no chão acaba ressuscitando facilmente. Os goblins que ficavam por ali assistindo isso ficavam felizes. Eles ali não sabiam que era possível ressuscitar alguém. Eles ali comentam ali que nosso protagonista talvez conseguiu estar recuperando um pouquinho de sua vida e ali foi capaz de estar revivendo um goblin. Essa era uma coisa que eles estavam muito afim de estar tentando pessoalmente. Então assim, em geral, acaba montando uma equipe e eles acabam testando a mesma coisa. Ali um acaba indo de arrasta para cima. E lá então, um acaba morrendo. Mas nosso protagonista vai lá e ressuscita ele. O bicho fica feliz, comentando ali. Já o nosso protagonista se pergunta do porquê esses caras estavam fazendo isso. E logo então, eles entendem que poderia estar fazendo isso até a noite. Eles queriam, mas nosso protagonista não. Então ele acaba meio que gritando para que seus goblins parassem de fazer essa palhaçada. E não valia a pena para si. Enquanto ele dava aquela bronca dali, podemos já ver o nosso protagonista novamente em um outro lugar. Aqui, ele tinha finalizado basicamente a propaganda de seu jogo. Após finalizar, é nos mostrado o que ele acabou de colocar ali. Pois o jogo mal lançou e já adicionou um novo bicho. Este basicamente será uma aranha bem poderosa, mas também não só virá uma aranha, como também virá um mapa por completo. Além do mais, terá outro bichinho que é ataque forte. Essa era uma planta, mas na verdade era um animal. Esse bicho são aqueles tipos de bichos que se disfarçam e ataca naquele momento específico. E se não desvia era F, mas também tem outra, a rainha aranha, a nossa gasosa. Geralmente ela era apenas usada para criar mais filhotinhos. E ela basicamente vivia no grupo subterrâneo. Tu tem um senso de comum, tu não entraria lá dentro, pois lá dentro é um lugar bem perigoso. E além do mais, nosso protagonista dá alguns tipos de recompensa, que se por acaso
caso encontrar algumas coisas escondidas no mapa, eles estariam ganhando uma recompensa muito boa. Mas embora que ele esteja interessado no cabelo da rainha, ele se pergunta ao nosso sistema do porquê os caras queriam ganhar uns pontos aí de reputação, e ele não entendia do porquê estaria dedicando tudo que eles tinham ao nosso protagonista. Bom, o sistema disse que esses caras do outro mundo era complicado de entender, então nosso protagonista entende que aqueles caras ali pareciam com cavaleiros do mundo da superfície. Mas ele não tem tempo para conversar, pois ele dá início a novo mapa e a novo boss que estará aparecendo. Assim, então, após dar início a isso, nosso protagonista vê a evolução do seu jogo, só que do nada ali, nosso protagonista bateu uma curiosidade, ele queria saber o que essas pessoas ou esses jogadores falavam de nosso protagonista, se falavam bem ou não. Então assim ele acaba fuçando na parada do seu PC ali, e lá então ele acaba vendo um cara. Esse foi o primeiro Goblin que entrou nesse jogo, porém esse Goblin estava muito confuso sobre uma coisa. Essa coisa era de que ele sentia tudo, ele sentia o cheiro e sentia como se estivesse dentro de um corpo de um Goblin. Mas isto não era o foco principal, ele então acaba pegando a câmera que estava segurando e acaba seguindo seus seguidores para um lugar específico. Este era um novo lugar que acabou de ser atualizado. Enquanto seguia por aquilo, o Goblin simplesmente diz aos espectadores de que ele ali entrou nesse jogo. Infelizmente só tinha uma espécie de bicho para poder ser entrando. Ele achou isso triste, mas não ligava. No entanto, no jogo só havia 2 NPCs, o nosso protagonista e esse ferreiro. Mas ele acaba dando uma dica para os espectadores. Essa era de que eles não poderiam estar tocando a costa desse ferreiro. Tocando, eles só simplesmente poderiam estar lascando na sua cara uma marretada. Mas neste mundo também você por algum motivo sente fome. Então assim, com o dia que você ganha, você pode estar comprando comida por lá. Mas você compra na ferraria. Os espectadores então começam a perguntar ao Goblin uma coisa. Essa era sobre onde que eles arrumavam essas granas. Ele só então diz que ao completar uma missão, você ganha ela. Mas, ignorando isso, eles começam a seguir o caminho novamente para outra direção. Esse é o NPC Lord Shard, o Lorde Demônio dessa masmorra. Então só precisava chegar perto dele para você completar as missões que pegou. Mas, afinal, esse NPC está na fase de teste também. Então só quem tem um alto escalão aqui poderiam estar conversando com esse NPC aí. Além do mais, esse jogo não tem dificuldade nenhuma. Não tendo dificuldade, você poderia se divertir à vontade. Só que ali abaixo mostrava também o seu nome. Você poderia escolher seu nome qualquer. E ele não sabia se essa coisa estaria aparecendo no meio de um combate. Então ele testaria depois. Só que agora ele queria mostrar aos espectadores essa picareta. Mas embora que você ainda não esteja no nível desse Goblin, você poderia chegar lá. No entanto, ele queria basicamente trabalhar duro, pois ele queria se tornar talvez no futuro aí um mago Goblin. Só que ele vai estar deixando isso para depois, pois aqui agora ele está por cima de nosso protagonista, e aqui comenta ali que ali há vários lugares secretos e você poderá estar seguindo. Só que tem umas coisas, se você desobedecer esse NPC, ele estará basicamente ficando com raiva de você. E bem, talvez os Goblins sejam inferiores demais e talvez o Lord Demônio não goste tanto dos Goblins, mas ignorando isso também ele começa a comentar sobre outra coisa. Essa seria basicamente a dor. Nesse jogo você consegue sentir dores. Além do mais, você quando bate as portas, não morre por completo ou não perde tudo. Você poderá renascer, mas se você é aqueles hardcore, você não pode estar pulando dentro do fogo. Caso aconteça isso, você não estará sendo revivido, você apenas estará virando cinza. Mas ignorando tudo isso, o jogo era legal e valia a pena tentar. Se você quiser minerar, era só entrar nesse jogo. Enquanto eu ficava comentando sobre isso, no outro lugar podemos ver o nosso protagonista. Ele assistia toda essa transmissão e lá ele via que mesmo que esses goblins sofriam de dia e de noite nessa masmorra, eles ficavam felizes. Mas assim que ele abriu a opção de chat, nosso protagonista fica surpreso com outras coisas. Essa era a realidade demais daquele jogo. Eles até se perguntavam se aquele NPC lá era um tipo de jogador, pois aquilo lá era real demais. Eles ficam ansiosos para saber que dia que esse jogo vai ser lançado para todo mundo. Enquanto eu ficava pensando sobre isso, nosso prota pensava que esses goblins eram doidos demais. Mas agora ele tem prioridades. Essa era se aproximar do ferreiro. Lá então ele chama pelo seu nome, mas ele se levanta rápido, com a marreta na mão para dar em nosso protagonista. Mas vendo que era o nosso prota, ele guarda isso. Nosso protagonista precisava de sua ajuda. Enquanto caminhava por ali, nosso protagonista mais os ferreiros comentava sobre esses goblins doidos. Mesmo que eles trabalhem de dia e de noite, eles não se importavam. Além do mais, nosso prota comenta que esses goblins que ele trouxe para cá eram um pouco mais diferente do comum. Mas para esse ferreiro, o comportamento desses goblins para si parecia basicamente diferente do normal. Só que isso não é importante, pois os ferreiros do mundo subterrâneo poderiam estar basicamente extraindo alguns metais
Com esses metais você poderia estar construindo algumas armas, mas diamantes, essa era a coisa mais rara, só que esses goblins por algum motivo minerou muito desses negócios. Agora considerando com tanto que tem, eles poderiam estar construindo uma das dungeons, muito mais poderosa do que qualquer uma desse mundo já viram. Mas o ferreiro no momento oferece uma opção ao nosso protagonista, essa era contratar um novo ferreiro, pois só ele ali não daria conta de tantos goblins aparecendo. Enquanto pensava nisso, nosso protagonista pensava em outra coisa. Este era dinheiro. Para esse ferreiro era fácil falar que queria um outro ferreiro para ajudar ele, mas para ele era difícil, pois precisava de uma grana. Só que ali, enquanto pensava nisso, o ferreiro interrompeu seu pensamento, pois ali um dos goblins vinha até esse ferreiro entregando um tipo de coisa a ele. Essa coisa era algumas coisas que os goblins pediram para o nosso prota. Eles não sequer pediram, forçaram o nosso prota a fazer aquilo. Mas ignorando isso, vemos ali então nosso protagonista pedindo uma coisa ali. Ele queria saber uma lista de equipamentos e o preço que ele precisava. Porém, esses equipamentos eram para distribuir aos goblins. Só que o velho pergunta ao nosso protagonista se ele já não distribuiu isso. Então ele começa a dizer que a sua masmorra era inicial. Ainda mais, ele não teria muito dinheiro. Só que ali as recompensas que ele acaba dando aos jogadores, uma hora ou outra, poderia estar acabando. E isso poderia ser ruim. Então ele começa a pensar em outra coisa para poder estar dando de recompensa aos goblins. E enquanto ele pensava num bom plano, dali então o velho entrega ao nosso protagonista uma adaga. E embora que essa adaga ela inicialmente seja bem fraca, para os goblins iniciantes seria bom sim. Mas o nosso sistema aparece oferecendo uma nova coisa ao nosso protagonista. Essa era simples, de que ele poderia estar colocando ali naquele negócio seu um tipo de estatística mostrando a força e a fraqueza daquela adaga. Logo que então o sistema ofereceu esse tipo de proposta ao nosso protagonista, ele acaba aceitando. Ele então abre o sistema e lá ele vê isso, ele fica surpreso. Ele vê que o azul sabia das coisas. Então o azulzinho começa a comentar umas coisas ao nosso protagonista. De que usando isso, nosso protagonista terá uma reputação muito maior ali entre os goblins. Então após nosso protagonista escutar isso vindo de nosso azulzinho, ele aprova essa ideia. E ele também acaba acreditando que esses goblins estariam ficando felizes também com essa coisa nova que ele acabou de adicionar. Assim então é feito. Após fazer um bom trabalho, dali por trás então aparece um dos jogadores que acaba logando no jogo para jogar um pouquinho. Chamando seus colegas para trabalhar, podemos ver eles aproximando de nosso protagonista. Os mesmos ficam contentes e felizes em saber que o jogo atualizou novamente. Agora tinha novas armas. Assim então, eles acabam chamando o resto. Ali, não só era isso que eles viram de nova atualização, como também viram uma nova missão. Sua missão era barganhar para cima de nosso herói. Então assim, após escutar isso, o nosso protagonista se vira. Ele então acaba dizendo que o seu Lorde acabou meio que adicionando a eles uma nova missão. Sua missão era simples. Essa sua missão era estar indo para o Covil das Aranhas. Lá ele teria que basicamente minerar um pouquinho de minério de ferro. Assim então, alguns dos goblins ficaram bastante contentes com sua nova missão. Porém, entre esses aí, dois ficaram descontentes. Os mesmos diziam que era interessante estar entrando lá, mas entrar lá sem um tipo de arma era perigoso demais. Eles pensavam no que estaria fazendo. Então, assim, o nosso ferreiro aparece e oferece a eles um tipo de armadura e espada, essa recente forjada. Com 600 moedas de ouro, eles poderiam estar comprando aquilo. Eles poderiam estar utilizando aquilo. Enquanto o ferreiro oferece esse tipo de equipamento, nosso protagonista fica barganhando também. Ele diz ali que, em sua imaginação, para conseguir essas moedas de cobre, eles precisariam estar trabalhando duro, e duro mesmo, para conseguir aquilo de nosso protagonista. Nosso prota tinha a expectativa de que eles iriam virar a noite e dias trabalhando para si, mas isto não foi o que ele imaginou, pois os goblins pulam para cima do ferreiro e diz que gastaria tudo. Ele pede para que calasse logo de uma vez e catasse de sua mão seu dinheiro, pois queria estar comprando aqueles equipamentos. Assim que nosso protagonista vê isso, ele se pergunta se esse estranho era doido, pois eles estavam gastando dinheiro do seu outro mundo por algo que neste mundo não valia nem uma nota de R$1. Ele então aparece novamente, nosso Blue, e explica ao nosso protagonista que esses goblins de um outro mundo são basicamente coisa doida. Assim que fala isso, podemos ver então o nosso protagonista chamando por nosso azulinho, dizendo que ali alguns dos goblins já estavam prontos a estar entrando dentro das masmorras. Assim que eles estavam para partir, nosso sistema aparece ao lado de nosso prota, perguntando se não seria bom ele estar indo lá para estar observando eles lutando. Nosso protagonista comenta que se ele fosse, ele iria só atrapalhar, então ele comenta com o nosso azulzinho que tinha um plano. Ele ficaria de longe observando eles.
Assim, então ele ativa algo do sistema. Na sua frente aparece uma tela. Lá, eles observam os goblins. Um dos goblins já achou a caverna. Um dos goblins então comenta que na sua frente apareceu um monstro. E eles estariam tentando impedir os goblins de estar avançando ali para frente. Esta era uma aranha. Os bichinhos achavam isso interessante, mas não precisavam ficar parados não. Eles então começam a lutar. Ali, um dos goblins pula para cima, e com uma arrancada só, ele fura o bichinho, mas isso não foi o suficiente. A sua força não era muita, fazendo que ele seja lançado com tudo para trás, caindo duro no chão. Sua companheira se aproxima dele, e comenta ali que ele recebeu basicamente 100% do dano, não só no corpo do Goblin, e sim sua vida real também. Mas também ali, eles acabam comentando que essas aranhas vivem em grupo, e se por acaso aquilo avançasse contra os outros Goblins, isso daí daria ruim. Então assim ele chama para o seu grupo, mas não adiantava. Todos aqueles seus goblins foram capturados por essas aranhas, e eram tarde para eles. Amarrado por isso, podemos ver então nosso protagonista de longe só observando. Eles comentam entre si que precisavam resgatar aquele goblin que ficou preso lá. Assim então ele resgata ali, um dos goblins volta, enquanto voltava dizia que infelizmente falhou, mas ali ele vê seus companheiros que ficou preso lá na sua frente. Eles comentam que mesmo perdendo 2 vezes, ele estava feliz, pois agora poderia estar indo novamente para vencer daquelas aranhas. Então mesmo assim, eles perdendo aquela raid do covil das aranhas, eles não queriam desistir. Nosso protagonista fica feliz em saber que eles não estariam desistindo facilmente, mas o nosso sistema oferece ao nosso protagonista uma opção diferente agora. Eles não irão desistir com toda certeza, mas nosso protagonista precisará estar dando aquela forcinha básica por trás, para estar ajudando eles a upar mais rápido. E também, eles perceberam que, graças à ajuda de nosso protagonista, eles conseguem estar entrando lá dentro e lutando contra aquelas aranhas. Mesmo que eles batam a botas, nosso protagonista consegue trazer eles de volta à vida. Lá então, neste momento, nosso protagonista também agradece ao sistema, né? Que graças ao sistema que faz que aqueles goblins voltem à vida. O sistema fica honrado em servir o nosso prota. Mas nosso protagonista tem prioridades principais agora. Neste momento, ele sai, deixando o sistema no vácuo. Aqui, ele pede para que o sistema cuidasse da masmorra, pois enquanto isso, ele estaria indo lá no covil das aranhas para resolver uns problemas. Chegando então no covil das aranhas, nosso protagonista então só se aproxima de uma dessas aranhas que estava ali só o pó no chão. Ele acaba agarrando em uma daquelas adagas que estava espetada nessa aranha. Aqui, nosso protagonista percebe que tinha uma coisa ali. Assim então, ele começa a olhar um pouco mais de perto. Olhando, ele percebe que essa aranha aqui acabou meio que colocando um pouco de cultivo, um poder seu dentro dessa adaga, fazendo que ela se tornasse muito mais forte. Agora que viu isso, nosso protagonista viu uma nova forma de estar conseguindo ganhar dinheiro. E na sua expectativa lá nas alturas, nosso protagonista simplesmente volta então para o lugar onde que ele estava. Lá, ele volta com sua aranha, que aqueles lá derrotaram. Assim que voltou, os goblins percebem que aquela aranha lá foi aquela que o mesmo derrotou ali. Este, o Goblin Arthur. Aqui então fica feliz, e ele então se aproxima de lá, mas se aproximando, nosso protagonista joga em sua direção aquelas 2 adagas que eram dele. Mas assim que joga aquela adaga no chão, os goblins percebem que o nosso protagonista deu a eles um tipo de missão oculta. Assim que uma daquelas aranhas fosse derrotada, automaticamente alguém estaria ganhando algumas recompensas especiais. Enquanto eles pensavam nas missões especiais que estavam ganhando por ali, o nosso anão simplesmente aparece do fundo. Ele então corre na direção daquela aranha, pois nosso protagonista explica para ele que dentro dessa aranha tinha algo lá que fazia que alguns equipamentos deles ficassem muito mais fortes. Assim que partiu aquela aranha ao meio, aqueles goblins que estavam por perto simplesmente se afastam um pouco. Logo se afastando, o nosso anão simplesmente pede para que um desses goblins entrasse dentro dessa aranha aí, para que ele pudesse pegar algo específico lá dentro. Assim é feito então, ele entra. Saindo então, podemos ver ele saindo com uma parada gigante em sua mão. Essa coisa que o mesmo acabou de pegar ali dentro daquela aranha ali, esse goblin simplesmente conseguiu pegar um Anxa. Essa coisa que o nosso protagonista acabou de ver era uma coisa especial. Assim então ele acaba chamando os goblins que achou aquilo e derrotou aquela aranha. Assim, nosso protagonista segue em frente. Nosso prota comentava também que se ele fosse até uma cidade próxima daí, ele estaria conseguindo vender aquilo por uma grana preta nesse mundo. Assim, os outros goblins que ficavam para trás comentavam que o moleque teve sorte em conseguir aquela coisa. Mas nosso protagonista pedia só para que os 2 goblins se aproximassem um pouco mais de si. Assim é feito, ele se aproxima e nosso protagonista faz um círculo. Aqui, nosso protagonista, mas os goblins acabam teletransportando eles, os 2, para uma cidade até que próxima daí. E porém,
visão dos goblins, aquilo que nosso protagonista fez foi simplesmente rasgar aquele pergaminho. Em troca, ele acabou sumindo. Só que os goblins perguntam como é que eles conseguiriam comprar aquilo, se dava pra comprar também. Mas no outro lugar, podemos ver aquela parada de nosso protagonista aparecendo já no outro canto. Aparecendo ali, podemos ver os goblins incrivelmente felizes com esse novo cenário que eles acabaram de ver aqui. Mas assim, então, eles acabam seguindo à frente ali um pouco. Esse cara acaba mostrando uma parada. Bem, essa coisa simplesmente é uma coisa que eles precisavam estar assinando. Assinando, então, eles acabam seguindo o caminho à frente. Eles precisavam estar chegando em um canto só específico. Assim, então, é feito. Eles acabam só simplesmente chegando nessa porta gigante aí. Assim que chegou, eles ficam parados, mas minutos depois eles entram. Lá dentro, eles dois começam a fuçar nessas coisas aí. E aqui via que essas paradas eram real demais. Mas nossa protagonista não veio aqui para estar com essas conversas de comprar coisa aleatória. Nossa protagonista tem umas paradas ali. Só que aquele cara ali que estava no balcão simplesmente oferece uma coisa ao nosso protagonista. Essa coisa que segurava era uma coisa do mundo da superfície, que era até que bom. Só que no entanto, como o nosso protagonista era um cara amigável dele, ele poderia estar fazendo um desconto de 998 de pedras. Que se por acaso nosso prota pague, ele poderia levar essa vareta. Só que ali então, nosso protagonista recusa, mesmo sendo um ótimo valor. Porém, quem não recusa era esses goblins que gritam ali, dizendo que estava a fim de querer aquela parada ali. O moleque estava doido. Ele estava doido de querer gastar dinheiro. Ele não pode ficar um dia sem gastar. Mas enquanto pensava nisto, podemos ver o chefe Goblin achando que seus servos não tinham cérebro o suficiente para pensar um pouco. Só que isso, nosso protagonista deixa para depois, pois ele tem prioridades. Esta era mostrar aquela coisa que ele descobriu. Assim, então ele bota em cima do balcão aquela parada. Então, olhando de perto, ele pensa que isto não era para estar assim. Ele precisava estar carregando essa coisa. Enquanto ficava falando sobre isso para o nosso prota, os dois goblins falavam que os dois ali estavam conversando. Então eles deveriam estar prestando atenção nos dois NPCs. E de um lado, ele abre seu dicionário. De um outro, ele passa a língua na bola daquela aranha. Nossa protagonista não tinha esquecido de falar para ele que aquela bola de aranha veio de dentro da aranha. Só que dali mesmo, o goblin acaba falando para o nosso protagonista que essa coisa aí era uma chave de uma ruína antiga. Logo que então percebeu isso, o servo de nosso protagonista já agarra naquilo. E o bicho percebe que essa coisa era sim uma chave antiga. Então isso significava que era uma missão oculta. Logo então, eles precisavam estar saindo, mas aquele vendedor acaba oferecendo uma grana até que boa para aquela bola de aranha de nosso protagonista. Ele oferece 5.000 pedras, mas nosso menino não recusa, pois uma chave daquelas de ruína, no máximo de seu auge, valia, sei lá, umas 50.000 pedras. Só que ali, ele via que esse cara tava querendo passar a perna em si, então ele queria estar indo embora. E ele faz, mas o vendedor não queria deixar ele vazar tão fácil. E se por acaso ele está vendendo para esse vendedor, ele simplesmente estará dando a ele o acesso de todas as coisas que estiver lá dentro. Ele terá o direito e a opção de estar explorando aquela ruína que se por acaso ele conseguir abrir. E de novo, a proposta mexeu com o nosso protagonista. Mas nosso protagonista, como um gênio de estratégia de dinheiro, ele simplesmente está com uma bola pra cima. Ele fala ali que estaria aceitando a proposta, mas em troca ele teria que dar 10.000 moedas de pedra. Então, se ele entregasse, ele aceitaria a proposta. E além do mais, ele queria ter o direito de exploração. Só que isto era pesado demais para o nosso Goblin. O Goblin, que era conhecido mais como trapaceiro, simplesmente não iria deixar barato. Ele simplesmente oferece uma coisa em troca. Já que o nosso protagonista pediu 10.000, em troca ele queria fazer uma troca ali então. Ele poderia ficar com direitos de estar basicamente explorando a caverna e um pouquinho de dinheiro, mas ele queria oferecer essa fada. Ela era uma fada da árvore, que ali poderia estar fazendo porções de cura para o nosso protagonista. Como ele está iniciando uma dungeon, isso seria bastante útil. Recentemente, uns goblins trouxeram essa fada aqui para eles. No entanto, essa fada resolveu do nada fazer um tipo de greve de fome. Então, já que ela talvez poderia estar batendo as botas por pura fome, nosso goblin simplesmente ofereceu essa fada ao nosso protagonista. Só basta ele aceitar. Nosso protagonista então acaba aceitando, ele aceita a proposta. Assim então, aceitando a proposta, ele bota as bolas da aranha ali em cima da mesa. O Goblin então entregou ao nosso protagonista um cartão onde que tinha um dinheiro sobrando para o nosso meninão. E ele fechou um bom negócio e ele espera uma oportunidade mais assim no futuro. Assim ele agarra aquele trem na sua mão e começa a sair felizão ali. Mas agora que tem o dinheiro em mão, nosso protagonista precisava estar comprando umas coisas bem específicas. Então assim ele pede para que seus dois servos ficassem ali atrás. Porém um deles queria estar indo junto com o nosso protagonista. Ele queria estar continuando a ver a história e a trama que estaria desenrolando
saímos daqui. Mas como nosso protagonista foi comprar algumas ervas, ele simplesmente segue um caminho. Na loja de jardinagem, podemos ver o nosso protagonista escolhendo algumas coisas. Mas nosso tourinho vira para o nosso protagonista e começa a comentar com ele que recentemente chegou várias plantas boas para o nosso protagonista. Nosso protagonista queria plantar algumas flores na sua masmorra. Assim então, nosso tourinho simplesmente oferece ao nosso protagonista escolher um solo do submundo e a poça da eternidade. Estas são as duas coisas que estarão permitindo que nosso protagonista obtenha tipo um dobro de resultado, sem sequer meter esforço nesse tipo de trampo seu. Assim então, nosso protagonista comenta que quem vai cuidar dessas plantas vai ser uma elfa. Porém, ele começa a comentar ali que ele devia tomar cuidado, pois essas plantas que ele poderia estar levando poderia estar comendo goblins. Mas nosso protagonista não liga para isto. Então ele oferece um custo ali, 100 mil moedas de pedra. Nosso prota simplesmente aceita, pois moeda para ele não era o mais que faltava. Porém, nosso tourinho dizem somente que estaria passando a perna em nosso protagonista. Ele quer ganhar um pouquinho a mais, então assim ele estará mandando um tipo de pessoas para estar construindo as coisas que nosso protagonista comprou. Assim que então foi embora, podemos ver o nosso protagonista ali, junto com os seus dois goblins que ficou para trás. Agora que chegou perto deles, nosso protagonista agora só precisava fazer uma coisa, voltar para sua masmorra. Assim então é feito. Nosso protagonista, junto com os goblins e as compras que ele fez ali logo atrás, voltam junto com ele para aquela masmorra sua. Logo que volta então, podemos ver todo mundo feliz. Porém, um dos goblins acaba apontando na direção daquela elfa que estava lá junto com eles. Mas por algum motivo, ela não estava mais normal do jeito que ela estava antes. Ela estava só o pó caído lá dentro daquela jaula. Nosso protagonista fica lá até que de boas, porém quem não fica tanto assim são os goblins que por ali acabam ficando de fundo conversando simplesmente entre eles. Eles comentavam entre si o que essa coisa comia, ou o que essa coisa fazia para sobreviver. Porém, enquanto ficava comentando ali ao redor dela, ela se perguntava o que estava acontecendo, mas ignorando isso, os goblins continuavam a conversar. Porém, do nada, ela acaba se levantando. Agora ela se perguntava se estava no paraíso ou no convívio tinhoso. Porém sua resposta não foi respondida, pois logo ali mesmo o nosso protagonista já aparece, perguntando a ela se ela por acaso estaria obedecendo às suas ordens. Bem, suas ordens eram sim. Ela teria que trabalhar para o nosso protagonista. Ela teria que fazer algumas porções para ajudar ele a juntar 50 mil moedas de pedra. Fazendo isso, tudo estará quitado e em seguida ela poderia basicamente fazer parte de sua família, mas ela que ali só viu uma aura assustadora vindo de nosso protagonista, não respondia sua pergunta, e sim respondia ela como uma outra, dizendo lá ela, que fazia parte do grupo das elfas, não estaria basicamente entregando conhecimento a um tinhoso como o nosso protagonista. Ela prefere morrer de fome do que entregar qualquer tipo de informação ao nosso protagonista. Mas com uma aura assustadora, ele simplesmente diz que ela tem o seu tempo todo para estar escolhendo o que ela quer fazer mesmo. Assim, nosso protagonista sai, enquanto os restos dos goblins comentam ali o que nosso protagonista fez. Enquanto também ali do fundo podemos ver aqueles dois goblins comentando sobre o nosso protagonista, podemos ver o nosso protagonista no fundo ali também comentando com o nosso sistema. Porém, o sistema já começa a comentar com o nosso protagonista sobre o assunto daquela elfa, pois a elfa ali não estava querendo obedecer ao nosso protagonista. Então ele teve a brilhante ideia que ele poderia construir um lugar aí onde que ele poderia estar conseguindo da forma mais não eficaz a sua resposta. Essa era de que ele precisava dela trabalhando para o nosso protagonista. Mas neste bom momento, nosso protagonista vira para o sistema. Assim então, nosso protagonista fala para ele que eles não faz isso há mais de um século. E do porquê nosso protagonista estaria voltando a fazer essa palhaçada logo agora, já que o sistema escutou vindo isso de nosso protagonista, ele simplesmente diz que estará fazendo então algumas tarefas extras para os goblins. Só que ali então, andando por aí, eles acabam chegando naquele lugar lá. Este era um jardim seu, onde que os golems estavam apenas construindo o básico do básico. Mas daqui então o sistema já aparece do lado de nosso protagonista. O sistema queria uma coisa de nosso prota. Essa era madeira, pois para continuar construindo aquilo, eles precisavam de madeira para construir. Então eles precisavam subir até a superfície para derrubar algumas árvores. Mas se por acaso eles façam isso, os humanos vão descobrir a sua raid. Atualmente isso não seria bom, pois atualmente a raid de nosso protagonista é bem fraquinha. Além do mais, ele não quer problema tão cedo agora para si, sabendo que agora ele não pode subir até a superfície para
capturar ou pegar algumas madeiras, nosso protagonista teve uma outra ideia, de que ele estaria olhando todas essas masmorras suas. Se ele conseguir encontrar madeira, ali seria o ponto perfeito para que os seus goblins pudessem minerar. Logo que ele fala isto, o sistema já até elogia o nosso protagonista. Assim, então, ele pede para que Blue continuasse cuidando dessa raid aqui, enquanto ele estava lá, indo à procura de madeiras. Em seu quarto agora, podemos ver o nosso protagonista fuçando em seu PC, mas fuçando aqui, ele achou uma resposta de um cara ali. Ali mostra o lugar onde que talvez nosso protagonista poderia encontrar madeira. Assim, ele acaba abrindo a transmissão. Aqui podemos ver aquele Goblin novamente. Lá, ele começa a narrar tudo o que aconteceu. Eles lutaram contra algumas aranhas selvagens e tiveram uma baita de uma derrota. Porém, eles não deram ao pé atrás não. Arthur conseguiu mandar de arrasta para cima uma dessas aranhas do subterrâneo. E no resultado em seguida, apareceu a missão secreta de que eles foram até uma certa cidade. Lá, eles descobriram várias coisas novas. E lá, o nosso Goblin percebe que os humanos lá acima parecia que tinha basicamente uma personalidade própria. Assistindo isso, nosso protagonista via lá que esses caras manjavam das paradas. Porém, isso não era o suficiente. Neste mundo existia várias raças de bichinhos. Mas essa não era a ponta do iceberg. Eles hoje tiveram um dia até que bom, mas lá dentro do jogo ele acabou descobrindo umas coisas a mais. Para você basicamente ter uma opção de trabalho diferente, ou para você mesmo ficar forte dentro do jogo, você precisa carregar muitos tijolos. Isso permitirá que você tenha uma força a mais. Mas dentro deste lugar, havia só apenas 2 NPCs. O anão que fazia ferramentas e nossa elfa que cuidava do medicamento. Mas recentemente eles acabou recebendo uma missão suspeita de nosso protagonista. Não entenderam essa missão, eles simplesmente foram. Eles foram capturar mais bloco de ferro e eu gosto de madeira, para que a gente pudesse no fim ganhar algumas recompensas, né? Mas do nada, quem ficou mais surpreso no fim da história foi o nosso protagonista, pois os goblins, por algum motivo, se juntam numa equipe. Eles não desistiram, eles queriam derrotar aquela dungeon das aranhas. Agora, uma equipe totalmente full de gente agora, cheio de arma até o talo, eles estariam agora tentando entrar lá dentro para desafiar aquela aranha novamente. Mas aqui, infelizmente, o vídeo já vai chegando no fim. Então, para nós descobrir se nossos goblins estarão conseguindo derrotar aquela aranhas lá, ou a rainha aranha, nós aqui infelizmente terá que descobrir já numa próxima parte. Mas para nós ter aquela parte 2 básica, vamos deixar a meta de likes aqui. Se nós conseguir chegar na meta de 2100 likes, eu trago a vocês uma continuação. Então, nos vemos por aí, né?